Por que tanto lamento e tanta reclamação? Olá, hoje é sexta-feira, dia 2 de junho de 2023. 2 de junho de 2023, 441 estudos, exatamente. Nós temos 441 estudos na página da igreja no YouTube. Na verdade, no canal da igreja no YouTube, você tem lá 441 estudos, desde o livro de Mateus, todo o Novo Testamento. Nós fizemos aqui uma série de estudos e depois nós começamos o Velho Testamento pelo livro de Salmos, depois o livro de Provérbios e agora estamos fazendo o estudo de número 442 e vamos começar a estudar o livro de Eclesiastes. O Ricardo me fez voltar aos estudos, me fez estar de volta aqui. Eu estava olhando as anotações que eu tenho. O último estudo que eu fiz foi no dia 21/10/2022. Foi o estudo do livro de Tiago, capítulo 5. De lá para cá nós já terminamos todo o Novo Testamento, fizemos parte do Velho Testamento e agora vamos para Eclesiastes. Eu brinco que é uma cilada estar aqui porque é muita coisa que nós temos que preparar e estudar, mas ao mesmo tempo tem sido um tempo ótimo de reflexão, uma bênção poder refletir sobre o que é o livro de Eclesiastes. Eu vou ser sincero com vocês, o primeiro contato em profundidade que eu estou tendo com o livro e tem sido um contato de quem precisa aprender. Eu estou ficando bastante impactado por isso. Lembrando a você, hoje o estudo vai ser um pouquinho mais comprido, porque nós temos que fazer a introdução do livro. Eu tenho que dar uma série de recados aqui, então hoje eu peço a sua paciência que eu vou demorar um pouquinho mais aqui no nosso texto de Eclesiastes. Então eu te peço paciência porque eu vou demorar um pouco mais. Eu vou colocar uma série de mensagens, vou mandar uma série de links de mensagens para que você possa ouvir, de podcasts para que você possa ouvir no canal do YouTube, para que você possa linkar e para que você possa estudar. E também vou sugerir um livro lá sobre Eclesiastes de Emílio Garofalo Neto, chamado Isto é Filtro Solar. Vou colocar lá o link para que você possa pegar, estudar e ler. E isso tudo de sábado para cá. O Ricardo me falou que sábado eu ia gravar os estudos, então de sábado para cá eu estou na correria. Lembre-se, nós começamos esses estudos porque o Leozão nos estimulou a fazer uma leitura da Bíblia e nós falamos, vamos fazer a leitura de um livro por dia. E eu sempre nos meus estudos falo, compre a Bíblia 365, vá lá no Marlone, peça a ele um exemplar da Bíblia 365, ela vai te ajudar a fazer a leitura da Bíblia toda em um único ano. Eu faço a leitura seguindo a Bíblia 365 e é espetacular, é ótimo. Nela você tem um trecho do Velho Testamento, um trecho novo, um trecho de Salmos, um trecho de Provérbios todos os dias. Você pode pegar esses trechos, você pode lê-los e isso vai abençoar muito a sua vida. Ao mesmo tempo, nós lemos um capítulo aqui de cada livro que escolhemos e deixamos um breve estudo aqui. Eu tive essa ideia quando eu estava ouvindo, ano passado, ainda em 2022, salvo engano, o Vitor Fontana fazendo isso no canal dele com a Bíblia 365. Ele pegava os estudos da Bíblia e fazia um breve estudo. Então, faça isso, invista nisso, compre a Bíblia 365, faça a leitura, ela vai te ajudar muito. Lembre-se também dos estudos da Bíblia que nós temos na igreja. Nós temos múltiplos estudos na segunda, na quarta, na quinta, no domingo. Nós temos a escola dominical, tanto de manhã quanto na parte da tarde. Procure os canais digitais da igreja e você vai poder ser abençoado por isso. Eu já gastei 4 minutos aqui, mas como eu te falei, hoje é o primeiro dia, então eu precisava gastar um pouco mais de tempo. E vamos ao nosso estudo, Por que tanto lamento e reclamação? Esse, na verdade, é o coração do autor de Eclesiastes, e eu vou ler Eclesiastes no seu capítulo 1, dos versículos 1 a 18, eu vou ler o capítulo todo. Me acompanhe. Diz assim: as palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. As palavras do mestre, as palavras do pregador em algumas traduções. Que grande inutilidade, diz o mestre, ou diz o pregador. Que grande inutilidade. Nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol?
Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá. Para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Até aqui, uma experiência mal-humorada, amarga, que o autor de Eclesiastes vem trazendo. Vamos continuar a partir do versículo 8. Só repetir o versículo 8. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi tornará a ser e o que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer, veja, isso é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tão pouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Eu, o mestre ou o pregador, fui rei em Israel, de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar sabedoria para explorar tudo que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol, tudo é inútil, é correr atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado, o que está faltando não pode ser contado. Fiquei pensando, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso, me esforcei para conhecer a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez, mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o sofrimento, maior o desgosto. Algumas pessoas dizem que o texto de Eclesiastes foi escrito por Salomão, outros estudiosos questionam isso. Não importa que importa para a gente é entender que o livro é inspirado e que ele traz um ensinamento muito interessante. Nesse capítulo 1, já começa o tom amargo de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes tem o seu nome do seu personagem central. O livro se chama, na verdade, Coelet, que é o pregador. E a expressão é dita no capítulo 1, versículos 1 e 2, também no versículo 12, no capítulo 7, 27, no capítulo 12, de 8 a 10. A NVI traduz como mestre, outras versões como pregador. E o livro pertence à categoria que nós conhecemos como sabedoria. Ele está ao lado do livro de Provérbios e o livro de Jó. Eclesiastes nos conduz a uma jornada de questionamentos do pregador para saber se a vida tem algum significado. O pregador vai fazer uma série de questionamentos, ele vai fazer múltiplos questionamentos e aqui já há o primeiro aprendizado. Deus não quer filhas e filhos que não questionem, não perguntem, não façam as suas indagações. Deus quer que os seus filhos e filhas questionem, indaguem, perguntem. Isso não é errado em momento algum. Deus não quer servos que simplesmente recebam a palavra sem questionar, sem tentar entender, sem perguntar. Nós temos a liberdade de perguntar e o autor aos Eclesiastes vai mostrar isso com muita clareza. Aliás, um breve parênteses aqui, eu estava ouvindo um podcast essa semana sobre a vida e obra do Tim Keller, que faleceu há aproximadamente 10 dias, e um dos participantes disse algo que eu concordo muito. Um dos motivos pelos quais o ministério dele era tão frutífero é que ele respeitava as perguntas do mundo, os anseios e os questionamentos do mundo. Em outras palavras, ele fazia um evangelho contextualizado, ele aceitava as perguntas do mundo, ele aceitava os questionamentos das pessoas ao seu redor. Aliás, na página da sua igreja, a igreja que ele foi pastor durante muitos anos, a Redeemer Church, tinha lá em Nova York, tinha na página dela, no alto da página, tinha céticos são bem-vindos. Isso é muito interessante. Era o evangelho contextualizado. Não o evangelho alterado. Contextualizar o evangelho para o Keller nunca foi mudar a natureza da mensagem, mas era entender e respeitar as perguntas das pessoas e responder essas perguntas à luz do Evangelho. Então, meu querido, Deus quer ouvir os seus questionamentos. Esse é o primeiro grande ensinamento que nós temos aqui. Deus quer ouvir os seus questionamentos. Isso não significa que Ele sempre vai responder
Isso não significa que você sempre terá a iluminação do que está acontecendo, mas ele quer ouvir os seus questionamentos. E é interessante que o livro de Eclesiastes começa de uma forma oposta ao de Provérbios. No livro de Provérbios, o autor começa com o temor do Senhor e caminha para a análise da vida sobre essa perspectiva. Ele começa falando do temor do Senhor e caminha sobre uma vida que é baseada na perspectiva do temor do Senhor. Em Eclesiastes, o autor não faz isso. Ele começa com uma discussão da vida debaixo do sol. E eu gostaria de refletir sobre esse termo, da vida debaixo do sol. E é exatamente por isso que o Emílio vai chamar o livro de Isso é Filtro Solar, porque é o que nos protege debaixo do sol. O título do livro é muito feliz. Isso é filtro solar, porque o que o autor de Eclesiastes vai falar é da vida debaixo do sol. A vida material, a vida que nós conhecemos. E a partir daí, ele discorre sobre a insuficiência desse tipo de vida. Por isso, ele termina com o temor do Senhor. Diferentemente do autor de Provérbios, que começa com o temor do Senhor, ele termina com o temor do Senhor, dizendo que a vida debaixo do sol não é suficiente. De forma bem explícita, Eclesiastes é uma jornada do pregador, do mestre, refletindo a incapacidade do ser humano de se realizar debaixo do sol, da impossibilidade de uma vida feliz debaixo do sol, de uma vida feliz somente com o que há debaixo do sol. Me permita corrigir o que eu disse. A ideia é de uma reflexão, de alguém que está refletindo sobre a própria vida. Não é simplesmente alguém que está fazendo uma reflexão vã, ele está refletindo sobre a própria vida. Ela é uma reflexão profunda sobre a vida real, marcada por angústias, marcada por sofrimentos. É o relato da experiência de alguém que foi poderoso, de alguém que tinha poder, de alguém que tinha um espaço privilegiado. Olha no versículo 12, ele diz: eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Não é alguém que não tinha prestígio, não é alguém que não tinha poder. Ele tinha prestígio, ele tinha poder, mas ele diz explicitamente que ele não encontrou descanso nessa posição. A reflexão poderia soar clichê, dizendo que as coisas que nós conquistamos não enchem a vida, como se fosse uma mensagem de autoajuda, mas não faz nenhum sentido considerar um livro de tamanha riqueza como Eclesiastes como isso. Em primeiro lugar, porque nós cremos que é palavra inspirada. Em segundo, porque é reflexo de um coração marcado pelo vazio da experiência humana debaixo do sol. Se nas mensagens de autoajuda a solução para essa experiência frustrada é um fim em si mesmo, ou seja, é buscar novas conquistas debaixo do sol, é achar em você mesmo o valor, para o pregador isso não adianta. Não há saída debaixo do sol por si mesmo. No capítulo 1, ele vai inclusive tratar a primeira estratégia entre os versículos 12 e versículos 18 para tentar sair dessa angústia que ele marca como cíclica. Ele fala que a vida é cíclica e que simplesmente não muda nada, que não há nada de novo entre os versículos 1 e os versículos 11. Ele simplesmente fala de uma vida cíclica marcada pela angústia. E entre os versículos 12 e 18, ele vai tentar trazer uma ideia de como nós podemos fugir disso. Como nós podemos fugir disso debaixo do sol? E como? Ele vai falar: deixa eu buscar sentido na sabedoria e no conhecimento. Veja o versículo 16. Fiquei pensando, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e muito conhecimento. Ele fala dessa forma e começa a dizer numa ideia de que a primeira estratégia para tentar lidar com esse vazio cíclico da vida que ele narra dos versículos 1 aos versículos 11 é a busca de conhecimento. Nada mais atual, nada mais contemporâneo do que essa mensagem de Eclesiastes. Nós também acreditamos muitas vezes que achar conhecimento, que aprender mais vai nos fazer pessoas felizes debaixo do sol. Vai nos fazer pessoas plenas debaixo do sol. Isso não significa que afirmar que o conhecimento, a ciência, não são coisas importantes, não são coisas relevantes. Mas o que o pregador faz é desmistificar a ideia de que o conhecimento pode preencher o vazio do coração do homem.
é desmistificar a ideia de que a solução para essa vida debaixo do sol está aqui, debaixo do sol. Ele vai mostrar outros mitos que nós vamos ver nos capítulos subsequentes, mas hoje nós temos que ficar com essa mensagem, porque o estudo já está amplo, mas que você fique com essa mensagem e pense um pouquinho sobre o que você está buscando debaixo do sol. Deus te abençoe.